Olá, que bom ter a sua companhia para mais um bate-papo nosso. Olá, sempre bom estar aqui. Hoje a gente vai dar uma olhada em umas ideias bem interessantes, talvez até contraintuitivas, que vêm das leituras bíblicas de hoje, sexta-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Uhum. A ideia é pensar sobre como a gente encontra força, sabe? Justamente na nossa fragilidade. E também sobre quais tesouros realmente valem a pena. Aqueles que não se perdem. É uma provocação aí tanto, né? Porque o mundo hoje parece empurrar a gente para outra direção. Exato. Sucesso a todo custo, acumular coisas, e essas leituras vêm na contramão. A gente vai se guiar um pouco pela experiência do apóstolo Paulo, que é surpreendente, É verdade. pelo salmista, que clama com confiança, e, claro, pelo ensinamento de Jesus sobre onde guardar o que realmente importa. Então, vamos começar com Paulo, na segunda carta aos Coríntios. Ele vira o jogo completamente, né? Totalmente. Em vez de um currículo de sucessos, a carta de apresentação dele são os perrengues. Prisões, naufrágio, fome, perigo. E ele ainda manda, se é preciso gloriar-se, eu me gloriarei das minhas fraquezas. Impressionante. Isso parece ir totalmente contra o que a gente vive hoje, né? Principalmente rede social, trabalho, aquela pressão para parecer perfeito o tempo todo. Como a gente pega essa ideia hoje sem, sei lá, parecer que está romantizando o sofrimento? Esse é o ponto-chave, né? Paulo não está dizendo, oba, que bom sofrer. Não é isso. Certo. O que ele mostra é que a graça de Deus, o poder de Deus, aparece com mais força justamente quando a gente reconhece e assume nossa fragilidade, sem máscara. Faz sentido. É libertador, sabe? Pensar que a gente não precisa ser um super-herói o tempo todo. Nossas lutas, quando a gente vive com fé, elas podem se tornar, assim, um lugar de encontro com Deus, de mais autenticidade. A força não está em negar a fraqueza, mas em deixar Deus agir nela. E essa ideia de encontrar apoio na dificuldade, ela parece forte também no Salmo 33, né? Com certeza. O salmista fala com uma confiança, nossa, quase dá para tocar. Este infeliz gritou a Deus e o Senhor o atendeu e o livrou de toda angústia. É Deus como um refúgio real, sabe? Concreto para as nossas tempestades. Sim, um porto seguro. E aquela imagem do anjo do Senhor acampando ao redor é muito forte. Muito. E o interessante, né, é que o Salmo não está negando que tem angústia. Não promete uma vida sem problemas. Não. O que ele afirma é a presença fiel de Deus ali, no meio da confusão. É uma confiança ativa que segura a gente. Deus não está longe assistindo. Ele ouve o grito e fica perto de quem está sofrendo. Essa confiança radical leva a gente a pensar onde que a gente está colocando a nossa segurança de verdade. Exato. E aí a gente chega no Evangelho de Mateus. Isso. Jesus faz aquele contraste bem direto. Tesouro na terra, que a traça come, a ferrugem estraga, o ladrão leva. Versus tesouro no céu, que dura para sempre. E ele diz, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E ainda usa a metáfora do olho bom. Como a gente entende isso na prática, assim, sem cair num desprezo pelas coisas boas da vida? Então, Jesus vai direto ao ponto. O que a gente valoriza de verdade? Onde está o nosso foco, a nossa energia, sabe? O coração, né? O coração. Os tesouros no céu não são, tipo assim, coisas etéreas, distantes. São as realidades que o egoísmo não estraga. O amor que a gente compartilha, a busca por justiça, a compaixão, o crescimento espiritual, a nossa ligação com Deus. Entendi. O olho bom é essa clareza para enxergar isso. É a generosidade, a intenção pura que ilumina a vida toda. Já o olho mau, que é a mesquinez, o foco só no material, deixa a gente no escuro, sem conseguir ver o que realmente importa. Então, tentando amarrar as pontas aqui. As leituras de hoje meio que convidam a gente a, primeiro, encontrar força na vulnerabilidade que a gente assume. Isso. Segundo, a cultivar uma confiança bem profunda em Deus como esse refúgio nas horas difíceis. E terceiro, a ficar sempre reavaliando onde está o nosso tesouro, onde está o nosso coração. O desafio talvez seja se perguntar como eu posso ser mais honesto sobre minhas lutas, transformar isso em oração. Onde eu estou gastando meu tempo, minha energia? Estou juntando coisa ou cultivando relação, valor eterno?
Exatamente. E percebe como isso tudo desafia a cultura que a gente vive? Totalmente. Abraçar a vulnerabilidade em vez de esconder, confiar em algo maior quando tudo parece desabar, focar no que vai além do material, isso traz uma liberdade, uma leveza, sabe? É surpreendente, a riqueza de verdade parece estar nessa simplicidade de coração, a força na humildade e a alegria, num amor que não fica preso, que se doa. Muito bom. Bom, fica então o convite para levar essas reflexões para o dia a dia. Se alguma dessas ideias tocou você de um jeito especial, conta pra gente nos comentários. Deixa uma curtida, é bom saber que a gente está caminhando junto nessa busca. Isso mesmo. E que a luz do Evangelho, refletida nesse olho bom que Jesus falou, possa clarear as nossas escolhas de cada dia, ajudando a gente a construir uma vida que seja ela mesma um testemunho desses tesouros que ninguém pode roubar e que o tempo não apaga.